Como evitar de ser manipulado numa conversa? Ter a razão é mais importante do que estar certo? O que é dialética heurística? Fica comigo que vamos ver tudo isso ao estudar o livro de Arthur Schopenhauer, A Arte de Ter Razão. Então já deixa sua curtida marota, compartilha com a rapaziada e por favor, se você não for inscrito, dá essa moral pra gente e se inscreve aqui no canal, beleza? Com o mundo tão polarizado da forma como está, é normal, embora não fosse o ideal, o desejável, que os debates e discussões acerca de todos os problemas inerentes à relação da humanidade em sociedade, os seus anseios pessoais e políticos, não se prendam mais naquilo que é verdadeiro ao se analisar pura e simplesmente os fatos. As pessoas querem ter aparente razão, querem ganhar a discussão, querem ter a sensação de que a sua linha de raciocínio se sobrepõe à dos outros, mesmo que no seu âmago, no seu mais profundo sentimento interior, a dúvida paire sobre a certeza que os seus lábios aparentemente atestam sem titubear. Por isso, de maneira peculiar, Arthur Schopenhauer refletiu e dissertou sobre o que ele chama de dialética heurística. E de onde veio esse nome? Na filosofia e na retórica, a heurística vem de Eris, a deusa grega do caos, contenda e discórdia, e refere-se a argumentos que visam contestar com êxito a argumentação de outra pessoa, ao invés de pura e simplesmente procurar a verdade que existe nos fatos. E aqui eu explico por que eu gostaria de estudar esse pequeno livrinho com vocês. Muitas pessoas têm sido presas fáceis para a desonestidade intelectual, a manipulação e a dissimulação feita por diversas pessoas em seu círculo mais íntimo, o seu convívio social, ou através do seu poder da mídia, seja eles políticos, sejam eles jornalistas e diversas figuras públicas. Muitos utilizam-se dos diversos modos e estratégias identificados nesse livro por Schopenhauer para te manipular. É claro que com o estudo das estratégias, você não apenas ficará apto a perceber as movimentações desonestas do seu adversário ou quando você for plateia numa discussão. Você conseguirá também, de certa forma, organizar melhor aquilo que você pensa e como poderia se expressar para convencer alguém que o seu ponto de vista se encaixa melhor com a realidade dos fatos. Pode ser até que você utilize tudo isso que nós vamos discutir para que você mesmo seja desonesto a partir de agora. Que bom que eu sou! Mas eu espero do fundo do meu coração que tudo isso possa ser utilizado para que você não seja mais ludibriado por um discurso manipulador de um adversário ou de um ideólogo. E também para que você possa alcançar uma melhor compreensão daquilo que é ou não realmente a busca pela verdade por intermédio de um discurso, de um debate, ok? Para Schopenhauer, a dialética, ou seja, o debate, tem como objetivo a conquista do público que o assiste, para que abracem os seus argumentos ao invés de abraçarem os argumentos do seu adversário. Para ele, a dialética heurística é a arte de disputar a posse da razão, seja por meios lícitos, buscando realmente a verdade, quanto ilícitos, apenas parecer que você busca a verdade ou deliberadamente tentar escondê-la. O que ele chamava de esgrima intelectual para se ter a razão. Para ele, a lógica e a dialética eram coisas distintas, porque a lógica buscava o conhecimento da verdade objetiva, a realidade dos fatos, enquanto a dialética buscava a contestação dos argumentos contrários e a aprovação dos ouvintes de uma discussão ou debate. Esse conceito o fazia discordar de Aristóteles nesse assunto, que dizia que toda disputa dialética visava apenas descobrir quem possuía os argumentos que se aproximavam ou comprovavam a verdade objetiva dos fatos. Schopenhauer, como eu disse, tratava esses campos, esses departamentos como coisas diferentes. E, embora reconhecesse que seria muito mais fácil ganhar um debate quando seus argumentos se baseiam na verdade dos fatos, ele dizia que eram coisas distintas. Para Schopenhauer, se atribuímos como a finalidade da dialética
a obtenção da verdade objetiva pura, retornaremos à mera lógica. Se por outro lado nós fixarmos a dialética, a finalidade da dialética na demonstração de teses falsas, teríamos então a pura sofística. E tanto num caso quanto no outro, já estaria então definido e sabido o que seria verdadeiramente fato ou mentira. E talvez então não houvesse mais o porquê de haver um debate. Mas ele diz que é raro que nós saibamos dos fatos de antemão. Por isso, o verdadeiro conceito da dialética é a arte de conquistar a aprovação das suas teses pelo público. É a arte de ter a razão. Eu gostaria apenas de esclarecer e dizer que nós não estamos estudando toda a obra de Schopenhauer, ok? Nós vamos nos basear e restringir o nosso estudo na dialética erística que ele dissertou no seu livro conhecido como A Arte de Ter Razão, beleza? Então vamos lá. Qual a estrutura básica que Schopenhauer atribui a toda a dialética? Segundo Arthur, para se refutar qualquer tese do oponente, existem 2 modos e 2 vias para tal. Vamos estudar os modos. O primeiro é o ad rem, relativo à coisa. Ou seja, o alvo da refutação será o conteúdo do debate, o assunto em si que está sendo debatido. Com isso, nós mostramos que a tese não se assemelha ou não tem relação ou com a natureza das coisas ou simplesmente com a verdade objetiva absoluta. Vamos aos exemplos. Vamos supor que nós estamos discutindo com o terraplanista. E digamos, no primeiro exemplo, que não existisse a possibilidade ainda do homem capturar imagens da Terra no espaço. Podemos dizer que a argumentação de que a Terra é plana não se assemelha com a natureza das coisas, pois as coisas somem ao horizonte, indicando que existe uma curvatura na face da Terra. Ou, uma vez que já existe a capacidade científica de se atestar via imagens do espaço que a Terra é redonda, então nós falamos que a verdade objetiva dos fatos alcançados pelo homem já comprova que o terraplanista está equivocado. Outro modo de argumentação é o ad hominem, relativo à pessoa que nós estamos debatendo. Nós podemos utilizar das próprias palavras do adversário contra ele mesmo, evidenciar que ele não possui conhecimento técnico para emitir aquela opinião, ou até mesmo desacreditá-lo por sua conduta pessoal. Vamos aos exemplos. Digamos que o mesmo terraplanista ainda está discutindo com a gente. Porém, ele reconhece que as imagens que nós apresentamos da Terra, advinda de um balão ou de um avião, são verdadeiras. Então nós podemos usar as suas palavras contra ele mesmo nessa discussão. Ou, por exemplo, evidenciar a falta de conhecimento específico dele, sem formação acadêmica, quando ele estiver discutindo com um astrofísico, ou com um astronauta, ou com um piloto de avião, alguém que já tenha atestado visualmente que existe a curvatura na Terra. Ou, a mais pura argumentação ad hominem que existe, alegar que o adversário terraplanista é publicamente, por exemplo, reconhecido pelo seu uso de entorpecentes, ou que ele esteve internado em um sanatório por causa da sua esquizofrenia. Enfim, são apenas exemplos, ok? Terraplanistas, não fiquem bravos comigo. Apenas procurem ajuda. Existem as vias pelas quais a refutação dos argumentos são feitas, ok? Então a primeira via é da refutação direta, pela qual nós mostramos que os fundamentos da afirmação do adversário são falsos. Ou seja, nós já mostramos de pronto que toda a afirmação dele é falsa e contrária de maneira absoluta à realidade dos fatos. Ou nós podemos admitir os fundamentos dele, porém nós mostramos que o que aconteceria, o que poderia acontecer em decorrência desses fundamentos e atacamos as consequências dos fundamentos dessa pessoa. Por exemplo, quando um esquerdinha qualquer diz que uma boa solução contra a violência é a desmilitarização da polícia, nós podemos argumentar utilizando a paralisação da polícia no estado do Espírito Santo em 2018, que ocorreram saques e depredação sem ameaça estatal presente na Força Armada Policial. Logo, nós refutamos diretamente a validade da argumentação alheia, utilizando as consequências da aplicação dos fundamentos que tanto deseja o adversário. Entenderam? Existe também a via de refutação indireta, que é feita de 2 formas.
pela pagogia, reduzindo ao absurdo a afirmação contrária, e pela instância, que é demonstrada por casos compreendidos, situações corriqueiras, conhecidas pela sociedade e pelo homem, em que a tese não se aplica, de sorte que se ela não se aplica àquilo que já é conhecido pelo homem, ela provavelmente deve ser falsa. Bem, então são 38 estratégias que nós vamos começar a dissecar no próximo vídeo da série, na terça-feira que vem. Todas as terças nós vamos colocar esses vídeos. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar 2 exemplos dentro de uma entrevista famosa do Dr. Jordan Peterson, em que a entrevistadora tentou de toda forma deixá-lo de calça curta nessa entrevista, nessa conversa. Vale lembrar que em seu livro 12 Regras para a Vida, deixa eu ver se está pegando aqui, Jordan Peterson também verifica a disputa numa conversa. E ele verifica que muitas vezes não se busca obter o conhecimento e ouvir a experiência pessoal da outra pessoa, mas sim um desejo incontrolável de obter a vitória para o seu ponto de vista. Ele diz que acontece como um desejo de estabelecer uma hierarquia de dominância intelectual. E quem fala normalmente se empenha em, primeiro, rebaixar ou ridicularizar o ponto de vista alheio, defendendo uma posição contrária. 2. Utilizar evidências seletivas para reforçar a sua posição. E finalmente a terceira, impressionar os ouvintes com a validade das suas asserções. De certa forma, algo muito parecido ao que Schopenhauer apontava. Então vamos ao primeiro corte, ao primeiro vídeo, ao primeiro exemplo desse debate. Been very controversial for you. And this is, you got in trouble for refusing to call trans men and women by their preferred personal pronouns. No, that's not actually true. I got in trouble because I said I would not follow the compelled speech dictates of the federal and provincial government. I actually never got in trouble for not calling anyone anything. Right. That didn't happen. Vemos que a ferramenta, a argumentação que ele utiliza, tem o modo ad rem, ou seja, relativo à coisa, relativo ao assunto que está sendo debatido, uma vez que ele não aceita a premissa distorcida da entrevistadora e a corrige imediatamente, impedindo que ela o deixe encurralado nessa conversa. Ele corrige ela dizendo que o problema não é o tratamento específico que a pessoa deseja de acordo com o que ela pensa ser, e sim com a imposição estatal a todos os casos, e desmonta a premissa dela, impedindo que ela conclua a sua tese. Sucinto e certeiro. Vamos ao segundo corte. Okay, you cited freedom of speech in that. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Well, I'm very glad I put you on the spot. Well, I'm very glad that I have exercised my freedom of speech. You get my point. It's like you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. So and that is what you should do. But you're exercising your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you as far as I'm concerned. Except you haven't sat there and... I'm just trying to work that out. I mean... Ha, gotcha. You have got me. Agora, notamos que, embora ele fale acerca da liberdade de expressão, o modo principal que ele usa para inverter a situação é o ad hominem, utilizando as premissas da entrevistadora, as suas próprias palavras contra ela mesma. Se o desconforto então impede a liberdade de expressão, segundo ela, ela não poderia estar entrevistando ele daquela forma agressiva. Meu, palmas, gênio. Isso colocou ela na seguinte posição: ou ela nega a sua própria premissa e ele ganha a discussão, ou ela mantém a sua premissa e acaba assumindo que ela também excedeu a sua liberdade de expressão e, portanto, não teria moral para questioná-lo e exercer um juízo de valor sobre as suas palavras. Nem o baianinho de Mauá conseguiria sair dessa sinuca. O mesmo Jordan Peterson alerta e sugere um exercício muito simples para toda conversa honesta ou debate que possamos enfrentar em nossas vidas. É muito fácil perder a mão de uma conversa e ser mal compreendido, ou não compreender os outros, gerando falas fora de contexto
e por vezes criando mais problemas do que soluções nessa conversa. Então ele sugere que toda vez que qualquer fala de outra pessoa parecer ambígua, complicada ou até mesmo capciosa, tente repetir o que a pessoa fala e reduza um conceito mais simples possível e espere pela sua confirmação. Isso impede muitas vezes que você seja pego de surpresa ou que quem assiste seja manipulado por qualquer movimento desonesto da parte contrária. E aí, meu companheiro? Companheiro não, pelo amor de Deus. E aí, meu querido, você gostou? Gostou do conteúdo? Não? Tranquilo. Não dá pra agradar todo mundo. E eu confesso que eu não sou o cara mais imparcial do mundo. Eu assumo que a cada opinião que eu emito, eu transpareço ser um conservador e isso pode te incomodar e incomodar muitas pessoas. Mas, pô, pode ser que você tenha gostado. E se você gostou do conteúdo, cara, por favor, curte e se inscreve no canal. Dá um trabalho muito grande fazer esses vídeos e a sua curtida e a sua inscrição faz o YouTube entender que pode recomendar para a rapaziada esse vídeo que vai ser sucesso. Então ajuda a gente, por favor, que terça-feira que vem nós vamos começar a identificar as 38 estratégias de Arthur Schopenhauer. Então, até a próxima!